Ele é empreendedor, uma referência na pecuária de leite, dá palestra em vários países. É pioneiro no ensino à distância e na ampliação do conhecimento no campo. Hoje nós vamos falar de inovação, de oportunidades e desafios. Vamos conhecer um pouco mais da grande história do Marcelo Carvalho. Então inspire-se nesse bate-papo imperdível. O Marcelo é formado em agronomia, tem mestrado em nutrição, é CEO e fundador da AgriPoint Consultoria e coordenador da Milk Point. Seja muito bem-vindo aqui com a gente, Marcelo. Obrigado, Luiz. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite da Prodap. Para mim é uma honra estar aqui batendo esse papo. Marcelo, conta pra gente, como que começou a sua trajetória, essa paixão pelo agronegócio vem de onde? É uma coisa meio estranha, né? Porque eu sou de São Paulo e não tenho nenhuma ligação com o agro, né? Não tenho família que tem fazenda produtora enfim, de algum tipo de alimento ou produto do agro, né? Mas eu queria sair de São Paulo, eu queria seguir uma outra carreira. Aí com 17 anos você tem que escolher, né, o que você vai fazer na vida. É uma coisa complicada. E acabou que eu optei pela agronomia, né, na Exalc, em Piracicaba, fui para lá. Né? Uma vez você estando lá, né, a agronomia é interessante porque você aprende desde fazer goiabada a dirigir trator, né? Então, se alguém fizer agronomia e não achar alguma coisa que encaixa ali é porque tem uma coisa errada, você tem de tudo ali. E aí fui me envolvendo, né? Acabei me envolvendo com atividade, né, com o agro. Naquela época não tinha essa história do agronegócio, né, como motor da economia, era uma coisa até assim, nossa, mas vai fazer agronomia, coisa meio... O que você vai fazer, né? Exato, né? Meio atrasada, saindo né? de São Paulo, indo fazer agronomia. Exato. Então isso foi uma coisa meio que surgiu por acaso depois, não foi uma coisa que foi pensada, né? E como que foram os desafios nesse processo de escolha? Olha, assim, depois que você entra na faculdade, né, a vida tem aquelas coisas que você, às vezes tem caminhos que você vai seguindo e não tem muito planejamento, né? A tal da estratégia emergente, né? Vamos dizer assim. Eu morava numa república de estudante que vários faziam estágio com a área de pecuária de leite. E eu comecei a me envolver com a área, a fazer estágio também. Aí você começa a estudar, começa, né, a se desenvolver. É uma cadeia, né, complexa, é uma cadeia desafiadora. Sim. Do ponto de vista de tudo, né? E no seu início você chegou a atuar no campo? Sim. Quando você faz a faculdade, pelo menos naquela época, você era preparado para dar consultoria, né? Sim. Então tinha até uma certa imagem que as pessoas, né, melhor preparadas iam dar consultoria e aqueles que não eram tão preparados iam para as empresas, né, vender alguma coisa. Tinha essa mística aí, né? Que obviamente não se sustentava, mas era a imagem. Então você se preparava para dar consultoria. E eu, né, estudei, né, e estudava bastante, lia, me preparei para dar consultoria. E chegou a dar consultoria? Cheguei a dar consultoria em várias fazendas, mas logo que eu me formei, que eu comecei a trabalhar com isso, eu percebi já que não era a minha praia, né? Aí Entendi. Deu uma certa crise, assim, do sentido de, putz, mas eu escolhi a faculdade, escolhi a área, me preparei e não é o que eu quero fazer, e agora? Naquela época, você não tinha tanto essa questão que tem hoje, que você vai ter várias carreiras, você vai poder ainda vim daquela época que a pessoa ia para uma empresa e ficava a vida inteira na empresa, tinha um pouco essa mística aí, né? Então eu logo percebi, mas eu precisava me sustentar, e o que eu sabia fazer era dar consultoria, né? E tive até algum sucesso na área de pecuária de leite e nutrição. Mas naquela época também, né, vamos dizer, o profissionalismo das propriedades era bem menor, o nível de informação que você tinha era bem menor, né, então era mais difícil, mas eu já sabia que não era o que eu queria fazer, né? E por que veio essa paixão pelo leite? Aí está muito ligado, né, tá muito ligado aí aos caminhos que você vai trilhando. Sim. Eu não sou aquela pessoa que tem o background do leite, né? Tem aquelas pessoas que nasceram em fazenda, que têm me fascina a complexidade da cadeia, né? As transformações que ela passa,
os desafios que existem, sem dúvida, desde que a gente começou aí com o Milk Point há 21 anos, a transformação é muito grande, mas tem muita coisa para se fazer ainda. Né? Mas é impressionante a transformação que teve de 2000, né, ou 93, 94, quando eu comecei minha trajetória profissional, até agora. Né? Então aí você, não é tanto a cadeia, mas é o que envolve a cadeia. Uma cadeia que fatura 100 bilhões por ano e que é uma cadeia fragmentada, complexa, com dificuldades de ter transparência de informação, né? Não tem a questão de exportação ainda resolvida. Então é uma cadeia em evolução. Tem muito a evoluir ainda, né? A Você gente sabe que eu espera sou que sim. produtora de leite também, né? Ah, tá vendo? Esse é outra coisa, né? O que tem de produtor de leite ou gente ligada à produção de leite é impressionante. É um desafio constante mesmo. Mas e quando que você virou a chave e começou realmente o empreendedorismo na tua atividade, né? Tornando a atividade agronômica como a chave propulsora para o seu empreendedorismo? Eu acho que assim, eu devo ter uma veia empreendedora meio que natural, né? Não que isso seja bom ou ruim, ou seja o único caminho, mas no meu caso, acho que sempre foi esse caminho, né? Eu logo que me formei, quando eu percebi que a consultoria não era o meu negócio, eu montei, eu comecei a ver o que eu ia fazer, né? E aí eu vi que tinha um espaço para se trabalhar com a polpa cítrica peletizada, que era só exportada, né? Ninguém usava a polpa cítrica aqui no Brasil. Sim. E eu, como eu estudava o assunto, eu comecei a ir atrás disso, né? E aí comecei a juntar informação. Em pouco tempo eu tinha o maior acervo técnico de polpa cítrica se bobear do mundo, né? Eu tinha todos os trabalhos científicos. Aí eu comecei a estudar o assunto e vi que dava para usar. Comecei a ir nas empresas que faziam o produto, que é um subproduto do suco. E aí uma das empresas falou, tá bom, então você quer vender, vende aí. E aí eu estava até conversando ali, né, era um fax, né, tinha um fax na minha casa e a gente fazia os pedidos por fax e começou a ser usado o produto, né, e hoje é um mercado importante para a polpa cítrica brasileira. Sim. Porque você consegue às vezes agregar valor mais vendendo aqui do que exportando. O que foi uma etapa da inovação no processo todo. Foi uma etapa, foi uma coisa, se a gente não fizesse, talvez alguém fizesse, mas o fato é que foi a gente que fez, né? Eu lá com 23 anos que comecei esse mercado, tá? Mas aí nesse período eu fazia um pouco de tudo, né? Eu tinha o mestrado, eu tinha a polpa cítrica, eu tinha as consultorias ainda, porque eu precisava também me sustentar, né? Era o que eu fazia. Então, e aí a evolução na internet nesse processo, né, nem se fala. Naquela época, né, era muito menor do que é hoje, mas você já tinha uma visão de ensino à distância. Como é que foi isso? Que foi surgindo essa parte de levar conhecimento às pessoas? Eu sempre, assim, eu sempre gostei dessa área de comunicação, de escrever, né? Eu escrevia nas revistas na época, na minha época técnica, eu tinha acesso frequente às revistas do setor, né? Balde Branco, enfim, DBO, outras que não existem mais, né? Então, eu sempre gostei dessa área de informação e estava começando a internet. Mas começando mesmo. A gente não tinha... Você saiu do fax para a internet, aliás. Eu saí do fax para a internet. Né? O fax foi curto, né? O fax foi uma etapa... O fax foi comido pelo e-mail. Mas o fax durou acho que uns 10 anos aí, mais ou menos. Mas, de fato, né? E a internet estava começando e era a época das .com, né? Que é um grande investimento feito em startups na época, né, de todas as áreas, né, lá para o ano 98, 99, e eu tinha acabado o mestrado e eu pedi, quer dizer, eu estava comentando com o meu orientador de mestrado, né, que era o Celso Boim, que era uma pessoa da área de gado de corte, inclusive. Falei, estou querendo montar um site. Aí ele, como é que é isso? O que você quer fazer? Eu falei, quero chamar caras bons aí, montar um portal de conteúdo qualificado da cadeia, né, e falar de mercado, falar de consumo, falar de produção, tecnologia, criar uma comunidade, etc. E, como é que vai ser isso e tal? Começamos a conversar, ele falou, então eu quero ser seu sócio. Estou me aposentando aqui também e quero ser seu sócio. E aí nós começamos, né, o Milk Point e o Beef Point na época, o Celso Boim estava saindo da Exalc, já se aposentando mesmo, ele já tinha outras coisas também. E aí começou, né, mas naquela época, era uma época raiz mesmo, né, eu diria, porque... você não tinha, né? Você não ficava conectado. Sim. Né? Não existia assim, não é que nem hoje que você está conectado, nós estamos conectados. Não existia a conexão em tempo integral. Você encaixava lá no computador, né, o modem do telefone,
atualizava o site, mandava os e-mails, depois você tirava e ia fazer a vida pelo telefone, né? E como que você foi vendo isso crescer, né? Hoje já tem quantas pessoas na equipe? Como é que funciona? A gente tem, hoje no geral da Agripod, tem 35, 36 pessoas, né? Nas várias áreas ali, uma equipe que não é grande, mas faz bastante coisa. O que acontece assim, eu logo no começo eu via, né? Eu falei, olha, isso aqui, ele vai ser interessante por quê? Porque você tem um custo de transmissão da informação e consumo da informação que é praticamente zero. Sim. Né? Então, com isso, você consegue ter uma operação muito enxuta. Né? Perfeito. E isso, à medida que você começa a ter usuário, né? E você não tem barreira de entrada a não ser a conectividade, você vai formar uma comunidade. Né? Eu não tenho gráfica, não tenho correio, eu não tenho... Né? Isso vai só aumentar. Né? E vou poder fazer outras coisas também. Então, eu percebi isso. Né? Só que era um tempo, né? Porque até você criar essa massa de usuários foram anos. Perfeito. Todo dia tinha gente nova, mas aí quando as empresas começaram a ver nas propriedades que, olha, nossa, o produtor está acessando, né? O produtor está... Né? Mas pelo menos durante uns 7, 8 anos, tinha muita empresa, a maioria se chegava e falava, não, o produtor não acessa a internet, o produtor não está conectado. E hoje? Como que você avalia hoje essa transformação? Hoje, assim, a grande revolução que teve foi a revolução do smartphone. Uhum. Né? Assim, claro, é um processo de crescimento, mas quem popularizou isso foi o WhatsApp e smartphone. Né? Assim, que aí o produtor... Que agora ele está na palma da mão, de fato. Agora ele está na palma da mão. Né? Então agora a gente tem uma nova revolução, né? Que é o que ele vai fazer com aquilo. E o tempo inteiro você esteve preocupado em acompanhar essa evolução da tecnologia? Sem dúvida, eu acho que Porque assim, não pode parar de buscar, né? Hoje, né, assim, não existe negócio que não está... Né, a gente está num negócio que ele é, por natureza, muito suscetível à disrupção. Né? Lá naquela época, você tinha uma situação que você tinha pouco usuário, mas você tinha pouca concorrência também. Sim. Né? Você concorda que você inovou? Sim, a gente inovou, ocupou um espaço lindo, maravilhoso, legal, mas hoje o que acontece? O nosso concorrente, né, não é mais a pessoa que faz a coisa igual a gente. O nosso concorrente é o Instagram, é o WhatsApp, é o YouTube, Exato. É o Facebook, quer dizer, é qualquer coisa que drena a atenção do usuário e pode, de alguma maneira, formar uma comunidade. Né? Então, ao mesmo tempo, a gente usa esses serviços também. Né? Então, quer dizer, entender, né, como é essa mecânica, essa dinâmica e criar, né, continuar criando relevância, né, continuar assim, o que vai ser importante. Né? E quando vocês criaram e hoje continuam, e é um site extremamente acessado, assim como está em todas as outras ferramentas digitais, a visão sempre foi o produtor? Esse é um tema interessante. A visão inicial foi o produtor e o técnico, até pela nossa formação. À medida que a gente foi ganhando musculatura, a gente foi vendo que havia uma demanda e um espaço para trabalhar também a indústria. Né? Porque a indústria também precisa de informação. Também precisa de informação. Então, hoje, eu diria que a gente trabalha com toda a cadeia. A gente trabalha hoje com produtor, com técnico, com indústria, com compradores de lácteos. Né? Então, a gente tem empresas de food service que são nossos clientes na área de mercado. Né? Então, hoje a gente tem realmente uma visão única, assim, eu diria que a gente consegue ver todo mundo, entendeu? Na mesma sala, sim. Sem ser um agente que tem uma participação específica na cadeia. A gente não compra nem vende nenhum produto lácteo ou nenhum insumo e tal, mas a gente consegue ver todo mundo, né? Então a gente consegue ter um olhar que ele transcende a um olhar específico de um elo só. E eu acho que isso tem um valor, né? Sim. E qual que é o grande desafio, na sua visão, assim, hoje, da cadeia produtiva do leite, de todos os processos que envolve, né, de ponta a ponta? Eu acho que o grande desafio da cadeia é o desafio da competitividade, né? Se a gente for pensar, né, de você conseguir produzir um produto que vai estar protegido dos produtos internacionais, porque ele é mais eficiente, como a gente é em outras cadeias, né? E aí você consegue entrar em outros mercados. Esse é um dos desafios, né? Isso envolve
sistemas de produção mais eficientes, gestão, envolve logística melhor, envolve uma série de coisas aí para se trabalhar. E a gente tem um desafio de mercado, que é essa questão do hoje tem muito mais produtos concorrentes, né? Sim. Então você tem de um lado a renda da população, que é um driver importante, a gente está há 7 anos basicamente sem aumento de renda, né? Então esse é um desafio, mas ao mesmo tempo você tem um mercado consumidor que está se transformando, com mais produtos concorrentes, bebidas vegetais, águas e sucos e eventualmente produtos de laboratório, né? Então, e a gente está num período muito desafiador, quando a gente vê o preço dos insumos e vê a população sem receita, né? Sem dúvida, a gente está, assim, conjunturalmente, né? Tem uma mudança estrutural, mas tem uma questão conjuntural, que é isso, você tem uma ressaca de 2020, que foi um ano em que houve uma injeção de dinheiro no bolso das pessoas, Sim. que foi direcionado para o consumo de alimentos, porque não podia gastar em outra coisa, e agora você tem o contrário, né? As pessoas estão gastando mais, estão podendo sair, né? Então não é mais o consumo de alimentos só, e não tem a renda, né? E os custos estão altíssimos, então o produtor está com margem baixa, a indústria está com margem baixa e o consumidor não tem dinheiro. Então é uma equação não difícil fecha. de resolver. Difícil de fechar, né? Desafiadora. Difícil. Mas vamos voltar a falar do Marcelo. Então, Marcelo, agrônomo, consultor, depois da virada, vamos para o empreendedorismo, Inova com Polpa, traz um site que hoje continua sendo a maior referência que a gente tem na questão do leite. E como é que é essa questão também das viagens? Porque você foi para vários lugares aí para poder palestrar e trazer novas experiências. Eu tive, assim, né, um período, né, que eu viajei muito, né? Pré-pandemia, mas até um pouco antes já tinha dado uma segurada, mas eu pude aí falar de mercado em mais de 20 países, né? Uau! Países dos mais diversos. Eu tinha uma conexão internacional, né? E como falo inglês, precisar de alguém para falar do mercado brasileiro, chama o Marcelo, né? Então eu ia e eu aproveitava, então fui em vários eventos, enfim, Estados Unidos, Turquia, Azerbaijão, Lituânia, enfim. E Nova como Zelândia. foram essas experiências? Sempre foi muito bom, né? Porque você aproveitava para, né? Você tá lá, né? Então você conhece muita gente, você começa a ter uma visão global, né? E muitas, por exemplo, o Dairy Vision, que é o evento que a gente faz aqui, ele surgiu de inspiração de um evento que eu fui lá, né? No Global Dairy Congress. Eu dei palestra 2 vezes lá, na segunda vez eu falei, putz, mas não tem ninguém aqui no Brasil e os caras não têm nem ideia do que está sendo discutido aqui e é coisa importante. Então eu vou fazer um desse lá no Brasil. E a gente resolveu fazer o Dairy Vision inspirado nesse modelo, inclusive em parceria com a empresa que fazia, né, que faz o Global Dairy Congress. Então é um pouco isso, né? Você está lá, você está sempre olhando as oportunidades, né? E essas experiências de fora somam muito, né? Somam muito. Eu acho que o mundo acontece fora da tua empresa, né? Isso é uma coisa que da pandemia é pior, né? Piorou muito, porque o mundo acontece fora. Então, às vezes, você tá lá, né? Quer dizer, como é que a gente aprende, né? Você aprende por conteúdo, né? Você aprende pelas experiências que você tem, você aprende pelas pessoas, né? Você aprende pelas redes que você forma. Então, quando você está num negócio desse, não é que você está indo lá num evento, você está indo lá, né? Vendo a cultura, vendo o país, conhecendo gente, conversando com gente, formando conectando, network, né? Conectando. A vida é uma eterna conexão, né? De Exato. relacionamento. Exato. E você acha o que você viu lá de diferente do mercado de leite lá fora, que é diferente da gente aqui, que a gente deveria incorporar, trazer de novidade? O mercado assim é muito heterogêneo, né, no mundo inteiro. Então o que acontece, eu acho, hoje, é que os tempos, né, o delay entre uma coisa acontecer lá e chegar aqui vai ser cada vez menor. Sim. Até pela comunicação, etc. Né? Então, muitas das preocupações que eles têm lá hoje, né, a questão de sustentabilidade é central, né, enfim, de transparência, de origem do leite. Essa questão da origem está muito forte? Lá é muito forte. Né? Você acha que a gente vai evoluir muito nisso? Eu acredito que sim, eu acredito que vai evoluir, né? Não é uma linha reta, né? Depende muito também do crescimento da renda, mas eu acho o seguinte, que você vai ter aquele mercado da commodity, né, de baixo valor, né? Isso você vai ter, da eficiência, por um bom tempo. Né? Mas você vai ter cada vez mais, né, nas faixas de renda mais altas,
esse consumidor que vai olhar o produto alternativo, ele vai olhar isso também, vai falar, não, putz, eu quero consumir esse produto aqui, lácteo, porque ele é um produto original, tem tradição, tem a questão da importância econômica da atividade. Acho que nós vamos evoluir para esse lado à medida que a gente voltar a crescer. E eu quero aproveitar para a gente poder trazer um tema importante que eu tenho visto e acompanhado muito em todos os setores do agronegócio, que é a sustentabilidade, né? E como fazer isso dentro dessa cadeia? Como que seria a sua orientação? O mercado lá fora está realmente preocupado com isso quando a gente fala da cadeia do leite? Assim, da cadeia do leite, do agro em geral, né? Geral, eu acho que hoje qualquer empresa que não olha isso, né, ela vai começar a ter problema de créditos, investidores, né? Enfim, isso vai ter que vai ter que ser central nos negócios, sem dúvida nenhuma. Tá? É porque eu vejo que assim, a pecuária sofre muita crítica, né? Então, assim, uma forma da gente combater seria trazendo ações de sustentabilidade, né? Exato, eu acho que tem aí algumas coisas a serem feitas. Primeiro, a gente fazer as lições de casa, né? Então, assim, entender o que pode ser melhorado, o que precisa ser melhorado, gerar pesquisa. O nosso problema hoje, ele não é técnico, né? Assim, a gente consegue se produzir com eficiência. Então, gerar pesquisa. E aí tem uma outra vertente, que é a mais complicada de todas, que é a vertente da comunicação. Sim, né? que é a nossa aqui. Né? Que é a comunicação. Por quê? A gente é muito bom em falar para nós, mas a gente não é bom em falar para o consumidor. Né? E o consumidor, ele hoje ele está esperto em relação a mensagens que tem um interlocutor que é parcial, né? Então, assim, é uma coisa complicada, porque... Mas você sabe que eu acho que o nosso grande desafio aqui no Brasil é vencer a mídia de massa. Porque eu que trabalho com comunicação e que estou o tempo todo fazendo a defesa do agronegócio, trabalho numa mídia nichada. Quando você vai para a grande massa, insistem em falar coisas que não é a realidade do agronegócio, né? Como que você vê isso? E isso sendo contado várias vezes vira verdade. Porque Pois é. É uma narrativa que é fácil encaixar para alguém que é leigo. Né? Eu vejo assim, né? Eu tenho um exemplo que eu gosto muito, que foi aquele exemplo do episódio do Fábio Porchat, né? Que falou mal do agronegócio e tal, né? Junto com... Eu não lembro exatamente o programa, mas... E aí, né? Falou mal da pecuária, que a pecuária polui, a pecuária... É sempre a pecuária. Sempre a pecuária. E aí, quem foi a pessoa que teve acesso ao programa dele para esclarecer o que era? Não foi nenhuma organização do agronegócio, foi uma pessoa, que é um cientista de uma ONG de proteção da Amazônia, que falou, olha, não é bem assim, né? Você tem que aumentar a produtividade, trabalhar a intensificação de pasto. Aí você criou a abertura para o Fábio Porchat falou, pô, mas então, peraí, esse cara eu confio, porque esse cara não é... Sim. Entendeu? Ele não ganha o dinheiro dele disso, né? Mas a gente está lutando para dar voz a essas pessoas, né? Eu acho que nesse momento a gente está fazendo isso aqui, né? Dando voz a pessoas como você que levam conhecimento, né? E levar os exemplos, porque tem vários casos de pessoas que são contra, quando vai numa propriedade, né? Ou seja lá do que, pô, peraí, nossa, mas é isso? Não sabia que era isso. Né? Tem uma imagem... ruim. Então, esse é um grande desafio. A gente tem um desafio enorme para combater a desinformação ainda, né? Sem dúvida. E você começou isso há 20 anos, hein? Sem dúvida. Está fazendo até hoje? E até no setor a gente tem problema, né? A gente evoluiu, mas assim, tem coisas que às vezes são de difícil entendimento entre os próprios elos dentro do setor, né? E dentro dessa trajetória bonita que a gente está acompanhando aqui, você olha para trás, você sente orgulho? Sinto orgulho, porque não foi uma trajetória sem planejada, né? Nem assim, fácil, né? Nem fácil, nunca é, né? Nunca é. Mas eu acho que a gente tem um papel importante, né? A gente teve um papel importante nessa transformação do setor. A gente tem pessoas que estão com a gente há 21 anos, assim, de leitores, né, e empresas. Então, assim, eu acho que a gente teve um papel importante em trazer questões importantes. Eu acho que, sem dúvida, tem vários que estão nesse serviço, nesse trabalho, né, nessa missão, mas eu acho que a gente tem o nosso quinhão aí de contribuição e acho que vai continuar tendo, né?
E eu acho que também as pessoas que passaram pela empresa, que estão lá hoje, a gente formou muita gente, né? Acho que é um ambiente que a pessoa faz bastante coisa, né? E se desafia, inova. Eu acho que a gente, de certa forma, foi um desbravador, né? É um desbravador. Sim. E quando você fala formou muita gente e essa disseminação do conhecimento, EAD há 20 anos... Exato, era uma... Tanto que, assim, se você pegar o que a gente fazia chamar de EAD hoje, né? Era um PDF mandado por e-mail em um grupo de discussão do Yahoo, mas era o que tinha para... Era o que temos, né? Funcionava. Funcionava, né? Mas era o precursor, era uma das coisas que a gente olhava e falava, putz, isso aqui vai virar, né? E é interessante, porque ele já estava virando, mas aí é óbvio, né, que a pandemia, né, mudou ainda mais essa realidade. Mas, de fato, a gente começou a fazer, né, porque precisava de gerar receita também, né? Então, assim, será que dá para vender curso? Vamos fazer uns PDFs aqui, vamos mandar e ver se a turma lê e discute. Era isso, né? Depois que virou plataforma, com filmagem, com tudo mais, né? Mas, de fato. E conta pra gente, como continuar tornando esse setor relevante, né? O que você acha que a gente vai ter que fazer, investir? Eu acho que sim, tem algumas coisas que são importantes, né? Eu acho que tem um processo acontecendo, né, na fazenda muito intenso, de Sim. concentração, de não que seja bom ou ruim, mas é um processo. Você tem um produtor que produz em média 100 litros por dia, você não vai ter uma cadeia eficiente. Você não vai conseguir ter, né, se a sua média for essa. Sim. Né? Você não consegue nem sustentar a família. Então, tem um processo aí de profissionalização, seja familiar, né? Você tem produtores aí com 300, 400, 500 litros que tem uma propriedade rentável, né? Mas eu acho que ele vai ter que trabalhar gestão, né? Ele vai ter que trabalhar, né? Nós vamos ter que, essa questão que estava discutindo do benchmarking, né? De entender quais são os sistemas, né? E os formatos mais eficientes. Eu acho que o aporte de tecnologia que as empresas levam é muito importante, a pesquisa também. Sim. Né? Essa questão dessa vertente de sustentabilidade, bem-estar animal, as tecnologias 4.0, a gente vê muito isso, né? Eu sou sócio de um outro empreendimento que vai para essa linha, né? Qual é? Que é o AgTech Garage, que é um hub de inovação no agro. Já quero saber, 840 empresas conectadas? A gente tem uma base de 800 e hoje 840 startups do agro e áreas afins, e 65 corporações com a gente, né? Fantástico isso. Como que funciona? Elas vão compartilhando ideias, conectando. Seu negócio é conectar, Conexão, já entendi. Outro dia eu estava falando com um americano, né? Ele assim, já entendi, você é o catalisador. Pô, legal, esse é um bom, né, catalisador. Então, esse é um negócio que eu me associei, né? Eu encontrei um empreendedor né, um casal de empreendedores que já tinha um coworking e tal, e começamos a conversar, e ele falou, pô, você não quer ser meu sócio tal, e me ajudar? E eu olhei e falei, olha, o mundo está mudando, e eu acho que é legal ter uma nova vertente. Né? Eu acho que até o final eu vou perguntar para ele se ele não quer ser meu sócio também não, é porque ele aceita, hein? Então. E aí, eu falei, ó, o mundo está mudando, eu peguei a primeira onda da internet, né, e falei, tem alguma coisa me dizendo que está tendo uma segunda onda aí. E acho que vale a pena eu, né, colocar um pouco da minha experiência, né, a experiência em montar um negócio de serviços no agro, né, focado no B2B principalmente, nas empresas, e testar um pouco, né, a minha, né, experiência, capacidade, em outra sua área, história, né? Então eu não estou na linha de frente, não estou na operação envolvido assim, mas estou um dia por semana pelo menos, né? E aí a gente tem um espaço físico, que é um hub super legal, né, assim, inspirador, um prédio de 2.200 metros, né? E qual que é a principal funcionalidade desse hub, conectando com essas outras empresas? O hub, assim, ele é um espaço de inovação, mas assim, grande parte dos trabalhos, né, do que a gente oferece acontece online também, tanto que a gente cresceu bastante na pandemia, né? Então, legal. A gente, por exemplo, conecta as startups com as corporações podem colocar desafios tecnológicos, a gente pode, né, ter uma plataforma online que eles se falam, a gente tem agora uma área de learning, que a gente está fazendo programas de treinamento e inovação aberta para as empresas. A ideia é acelerar o desenvolvimento dessas empresas? A ideia é trazer inovação no agro, nas várias áreas. Conectando startups, academia, com as corporações que podem dar vazão para isso. Então, o ponto é esse, né? Então, se as corporações conseguem identificar uma solução
que, puxa, isso aqui pode virar um serviço ou um produto, ou pode ser até um fornecedor da empresa, mas pode virar alguma coisa que vai para o mercado, né, a gente ajuda isso a acontecer, né, ajuda a mapear, tem um pouco de consultoria nisso, porque a gente ajuda a mapear o ambiente de mercado, né, para essas corporações. E aí são corporações de várias áreas, né, não é só da área de pecuária, né. Marcelo, conta pra gente um pouco da tua viagem pelos Estados Unidos. Uma aventura. Aquela feita lá em 1991, né? Essa foi uma viagem interessante, porque eu estava do 4º para o 5º ano na faculdade e falei, poxa, vou me formar, né? Eu preciso, né, ganhar experiência. Fazer alguma coisa diferente, né? E aí eu tive a ideia de organizar uma viagem em que a gente visitaria fazendas nos Estados Unidos, né? Fazendas e universidades. Então, naquela época, né, eu tinha 21 anos, né, 20 para 21 anos, e tem um tio meu que era agrônomo do Banco do Brasil e tinha férias e tal. Ele falou, pô, você não quer organizar essa viagem aí, te ajudo com a passagem e tal, vamos junto. Tá bom, né, ele estava construindo uma fazenda de leite também. E aí a gente começou, né, eu comecei a ativar a minha rede na Exalc, né, de professores, né, professor, quem que poderia me ajudar a indicar a fazenda, que tá lá etc. fora, que aí eu pode passar assinava as revistas, via na Hoards Dairyman o nome da fazenda, né? E aí tentava achar, mandava carta para a Hoards Dairyman, que era a revista, e eles mandavam o endereço do Não tinha do cara. jeito de ligar, né? Não tinha. Aí, como é que foi o processo? Eu mandava carta, né? Mandava carta, sou estudante, não sei o que, tal, quero ir com meu titio visitar a fazenda. E aí, a maioria, 90%, respondia. Bacana. Legal, pode vir, né? Pode vir sim. Quando você quer vir? Aí eu tinha que mandar outra carta para falar, olha, aí eu tinha que montar um roteiro, né? Então, e também não tinha GPS, Waze, nada disso, né? Google Maps e tal. Você montava no guia de estrada mesmo, né? Comprei um guia de estrada americano, Rand McNally, os mais velhos vão conhecer. E você ia lá medindo as milhas, né? Ia fazendo o roteiro. Eu falava, olha, eu vou estar aí na sua fazenda no dia 5 de janeiro, às 9 da manhã. E eu tinha que dar um jeito de estar lá, né? E chegava lá na estrada rural. Então foi um negócio interessante, porque... E quantas fazendas? Deu umas 60 fazendas. Você visitou 60 fazendas? 60 fazendas em 60 dias, que a gente visitava às vezes uma de manhã, uma de tarde, né? E fez turismo também, foi para, enfim, Grand Canyon, São Francisco, Chicago, foram... né, acho que 20 mil quilômetros. Nossa, mas foi um aprendizado enorme, então. Foi, acho que foi, porque foi uma experiência de planejamento, né, e de fato, foi uma coisa meio louca, né, hoje você pensar como é que foi feito com carta. E o que você estava querendo ver lá? Eu não sei, você sabe que eu queria ver o que naquela época, né, vamos pensar, o distanciamento técnico era enorme entre o Brasil, né, até que você não tinha a informação que tem hoje. Sim. Né, você tinha poucos técnicos que iam para lá, eram poucos que iam à universidade, fazer doutorado, etc. Mas, assim, existia um abismo que hoje, com a internet, não tem mais. Tá? Então, era um pouco assim, era quase que como se fosse uma viagem no tempo para frente. Vamos ver o que esses caras estão usando aqui, ração completa. O que eles como estão é que é a fazendo, dieta, quais né? são as novas tecnologias. Era isso, né? A dieta, né? Ordenha robótica, acho que, não sei se já tinha, não lembro de ter visto não, mas enfim. Foi muito bom? Oi? Foi muito bom? Foi muito bom, porque foi assim, foi uma introdução ao futuro. Eu cheguei com aquele conhecimento, aí eu dei, né, uma aula na Exalc, lá na época, um dos professores contar a aventura, né, mostrei, era slide, né, a gente tirava slide, né, isso foi uma pena, porque tá tudo em slide. Então, assim, fiz várias apresentações, né, escrevi nas revistas, e aquilo me projetou, e aí eu comecei a trabalhar na época com o professor Paulo Machado, da Clínica do Leite, né, porque ele nem tinha Clínica do Leite, mas a minha volta, né, com todo aquele conhecimento, ele falou, vem trabalhar comigo aqui na consultoria e tal. Mas aí logo depois eu descobri que não era o que eu queria, né, então... Aí começou tudo. Mas foi uma experiência, eu acho que a experiência de planejar algo, estou analisando hoje, né, retrospectivamente, você planejar algo que aparentemente é algo impossível de fazer, né, ou uma coisa meio maluca, sozinho, eu acho que ela tem um pouco do empreendedorismo, né, quando você começa um negócio, tudo joga contra, né, porque
Você colocar uma ideia nova no mercado envolve você ocupar o espaço de alguma maneira. Sim. E você é um grande empreendedor, vai empreender mais? Olha, não sei, eu quero estar envolvido, estou envolvido, né? A gente tem, por exemplo, tem a AgriPoint, que tem uma série de ideias lá, né? Mas eu não acho que eu vou ser a pessoa que vai, né, amassar o barro para fazer as coisas acontecer, né? Eu quero estar numa posição mais de orientação, de conselho, de ideias, de relações públicas, né, de estruturar o crescimento. No caso do AgTech Garage, é um projeto que está crescendo muito, né? Está se desenvolvendo muito, o potencial é enorme. Então, esse projeto, eu acho que ele vai demandar bastante, né? Porque é uma oportunidade muito grande de mudar a maneira como os alimentos são produzidos, né? Eu acho que nós vamos ter um papel importante, né, com essa conexão com as startups. Agora, eu sou do conselho de startups, né? Invisto em algumas, tal. Então, eu vou estar sempre envolvido, né? E como que você vê a posição do Brasil nesse cenário de produção de alimentos? O Brasil tem uma posição única, a gente tem uma posição, eu acho que se tem uma coisa que a gente, né, tem uma vantagem clara, né, e um potencial absurdo, é o agro, né? Quando a gente fala do agro, do food, tudo que envolve alimento e agrícola, né? E eu acho que a gente tem que olhar para essas questões que são importantes, né? Como essa questão ambiental, a gente tem que ter uma visão diferente, né, da que está sendo colocada, né? A gente tem que ter um protagonismo maior, tem lideranças que estão olhando isso, né, que é importante, mas eu vejo que a gente tem um potencial muito grande de contar uma história boa. A gente tem o agro brasileiro é empreendedor. Sim. Por natureza. Então, e hoje está muito tecnificado, né? Muito tecnificado. Então eu acho que a gente está no lugar certo, fazendo a coisa certa, e cada vez mais do jeito certo. Esse que é o ponto. E agora eu queria que você desse um conselho, né, para quem quer empreender, né, essa visão de futuro que você tem. Que conselho você daria para essas pessoas que estão buscando essa carreira de empreendedorismo, de pular os desafios da vida aí? Eu acho que tem vários conselhos, né? Eu acho que quem veio da área técnica tem uma questão, muitas vezes, que é se apaixonar pela ideia, né? Pela solução e não pelo problema, né? E aí você fica viciado naquela tua ideia e você quer que o mundo aceite aquela tua ideia. Eu acho que o empreendedor, ele tem que ser um cara que aprende rápido. Esteja aberto a aprender rápido, né? Aprender com o que as pessoas te dizem, aprender com o que você lê, aprender com os outros exemplos, seja aí um poço quer dizer, uma esponja de absorção de informação e aprenda, né? Veja aquilo que você faz bem e aquilo que você está errado, né, ou você não é tão bom, tente corrigir. Mudando o seu mindset, trazendo outras pessoas. Eu acho que esse é talvez um dos conselhos. Está aberto, né? Está aberto. Está aberto. Quando eu vejo o empreendedor que ele é fechado, né, ele tem que ter um misto, né? O empreendedor, ele tem um grau, tem um momento que ele tem que falar, não, é isso mesmo e nós vamos, né? E tem hora que ele tem que acreditar no negócio dele. Sim. Mas tem uma coisa tênue aí, que tem algum momento ele tem que estar poroso para falar, puta, isso aqui faz sentido, né? E eu tô errado. Marcelo, eu queria que você contasse para mim, empreender na pandemia, como é que foi isso? Olha, foi uma experiência interessante, né? Claro, dentro do contexto da pandemia, né? Por quê? Porque a gente foi forçado, como todo mundo, a reorganizar a nossa estrutura. A gente já tinha, no nosso caso, uma questão de home office, pelo menos um dia por semana, que era possível. A gente é digital, né? Agora, a gente tem os eventos presenciais que, de repente, não foram feitos, né? Então, eu acho que foi assim, teve um período do ponto de vista de gestão que foi muito interessante, que foi, primeiro, você organizar uma série de coisas que não estavam sendo organizadas porque não dava tempo, porque você tem que receber gente, viajar, né? Aquele corre-corre, e de repente a agenda ficou livre. Sim. Né? Então, eu acho que teve um lado positivo, que foi falar, olha, a agenda ficou livre. Então, como que a gente pode organizar isso? Então, esse foi um ponto. Uma série de processos de gestão e tudo mais. O segundo ponto foi quebrar o paradigma de que
se a pessoa não está fisicamente ali, ela não está engajada e não está trabalhando, né? Eu sempre fui muito crítico dessa questão do horário de trabalho, mas é como funciona o mundo, né? Você tem que estar lá, tal, né? Você pode estar lá e não tá produzindo, né? E o home office, para muitos setores, funcionou muito bem. Funcionou né? muito bem. Então, acho que a questão da cultura, né, que é o que acontece quando ninguém está olhando, né? Então foi surpreendente, porque você vê que as pessoas produziram, ganharam mais responsabilidade, né, conseguiram... o fato de você estar distante não quer dizer que você não está conectado. Não conectado na internet, mas conectado com o negócio, com as outras pessoas. E você está no ambiente ali e não está conectado. Exato. Né? Agora, então foi interessante, a gente conseguiu, né, ter um resultado bem legal, a gente conseguiu pivotar para os eventos online. A gente nunca tinha feito um webinar, fizemos 16 webinários, fizemos eventos online, migramos. Então, assim, foi muita coisa legal que aconteceu. Tivemos um resultado muito bom, até foi, de certa forma, uma chacoalhada, porque no ano que a gente não conseguiu fazer aquilo que a gente queria fazer, a gente teve um resultado bastante bom. Agora, para frente é que vamos ver, né? Porque qual que é o efeito de longo prazo na cultura, na inovação, no cansaço das pessoas, é um ponto aí a se trabalhar. E agora eu queria que você desse um conselho para quem quer empreender, entrar nesse mundo de empreendedorismo, qual que seria? Está aberto a adaptações? Eu acho que sim, eu acho que o empreendedor ele não pode se apaixonar pela solução, né? E muita gente que vem da área técnica, ele quer, né, encaixar o mundo na sua versão, ele tem que partir de uma ideia, mas essa ideia, quem vai dizer para ele se está certo ou não é o mercado, né? Nenhuma ideia resiste ao contato com o mercado, né? Ela sempre é adaptada. Então, o empreendedor ele tem que ser alguém que vai aprender rápido, que vai ser poroso, né? As informações, ele tem que ouvir as pessoas. Então, ele tem que ter um misto, ele tem que ter um lado que é um lado resiliente, é um lado que o cara vai, que ele né? Esse é outro ponto interessante, né? O empreendedor ele tem que ser alguém que acredita realmente que é possível. Exato. Né? Porque ele não pode titubear. Né? Se for aquele cara que está assim, será que vai? Não mexe com isso. Né? Tem que ter coragem. Porque ele tem que contagiar os outros, ele tem que contagiar o investidor, ele tem que contagiar o cliente, ele tem que contagiar a equipe que ele vai contratar. Então, você identifica isso, né? Tem empreendedor que eu falo, pô, esse cara ele vai fazer alguma coisa. Eu não sei se vai ser isso que ele está querendo fazer, mas que ele vai fazer, ele vai fazer. Né? Então, esse aqui é o ponto. Porque ele junta essa resiliência, esse otimismo, né, com uma capacidade de adaptação. Sim. De olhar e falar, putz, isso aqui faz sentido. Eu estou batendo na porta aqui e não é o caminho. Vamos dar a volta aqui, estou batendo na parede. Né? Eu diria que são as duas características aí. Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Confesso que eu fiquei muito feliz com a oportunidade de te conhecer, de entender um pouco mais sobre a magia que é empreender. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Luísa. Foi um prazer estar aqui batendo papo com você e contando um pouquinho da história. Sempre bom. Espero que a gente consiga inspirar aí as pessoas nessa série Mestres do Agro. Obrigado à Prodap pela super iniciativa. Conhecer histórias assim é a prova de que as pessoas são o motor da inovação. Então invistam nas novas ideias, em tecnologias e oportunidades. E, gente, compartilhem este episódio para que mais pessoas se inspirem na história de Marcelo Carvalho. Mestres do Agro, conhecimento que inspira o desenvolvimento.